Bom dia, meu nome é José Dorval, sou professor de anatomia da Universidade Federal de Rio Grande. O assunto deste vídeo é músculos da mão. Os músculos da mão podem ser classificados em extrínsecos e intrínsecos. Os extrínsecos e os intrínsecos são motores para a mão. Eles se inserem na mão. Mas os extrínsecos têm a sua origem em braço ou antebraço, enquanto que os intrínsecos se originam e se inserem na mão. Os músculos intrínsecos podem ser classificados em 4 grupos. Primeiro grupo, músculos da eminência tenar. São aqueles músculos localizados na saliência lateral da palma da mão. Eles são motores para o polegar. É o abdutor curto do polegar, oponente do polegar, flexor curto do polegar e o adutor do polegar. Os músculos da eminência hipotenar se localizam na saliência ventral, no bordo medial da mão. Eles são motores para o dedo mínimo. É o palmar curto, o abdutor curto, o oponente e o flexor curto do dedo mínimo. Observem que os músculos da eminência tenar são em número de 4. E os músculos da eminência hipotenar também em número de 4. Os músculos da parte média da mão são os lumbricais. Eles se originam dos tendões flexores profundos. São 4 tendões flexores profundos e são também 4 o número de músculos lumbricais. Os músculos interósseos se originam dos metacarpianos e, por sua vez, se dividem em 2 grupos: os interósseos palmares e os interósseos dorsais. Os interósseos palmares são 3 músculos. E os interósseos dorsais, assim como os músculos dos demais grupos, são em número de 4. Nesta vista anterior da mão, nós podemos observar a eminência tenar e a eminência hipotenar. A eminência tenar no bordo lateral e a hipotenar no bordo medial da mão. A saliência lateral, a saliência tenar, a eminência tenar, apresenta músculos que são motores para o polegar. E os músculos da eminência hipotenar são motores para o dedo mínimo. Na parte média da mão, se originando dos flexores profundos,
nós temos os músculos lombricais. Profundamente em relação aos lombricais, nós temos os interósseos palmares. E mais profundamente ainda, os interósseos dorsais. Este é o músculo palmar curto. O músculo mais superficial da eminência hipotenar. Ele é chamado de palmar curto em analogia ao músculo palmar longo, que se insere na fáscia palmar. O músculo palmar curto também se insere na fáscia palmar. Os dois mantêm tensa a fáscia palmar. O palmar curto está representado na figura em verde. Sobre o músculo abdutor do dedo mínimo, representado em vermelho. Estas são duas vistas da palma da mão. O músculo palmar curto foi retirado. Então, nós visualizamos os músculos da eminência tenar, hipotenar, lombricais e interósseos palmares. Os músculos da eminência hipotenar são em número de 4. Como o palmar curto foi retirado, nós podemos visualizar 3 músculos. O mais medial, o músculo abdutor do dedo mínimo. Ele faz a abdução do dedo mínimo e se origina do músculo pisiforme. O oponente do dedo mínimo e o flexor do dedo mínimo se originam do retináculo dos flexores. Os músculos da eminência tenar, também em número de 4. Na figura à esquerda, nós podemos observar 3 músculos tenares. O músculo abdutor curto do polegar. O músculo flexor curto do polegar e o músculo abdutor do polegar. O abdutor do polegar e o flexor curto se originam também do retináculo dos flexores. As suas ações são as ações que sugerem os seus nomes. O abdutor curto abduz, o flexor curto flete o primeiro dedo e o adutor aduz o primeiro dedo. Lembrem-se que eles são em número de 4. Na figura à direita, o músculo abdutor curto do polegar foi retirado. E nós observamos o mais profundo, um músculo profundo em relação ao abdutor curto. Observem na figura à direita, o músculo oponente do polegar. Todos eles se inserem na falange proximal do primeiro dedo ou do quinto dedo. Os músculos da eminência tenar na falange proximal do polegar e os músculos da eminência hipotenar na falange proximal do dedo mínimo. Observamos também os tendões flexores longos. Eles penetram posteriormente ao retináculo dos flexores na mão, percorrendo o túnel do carpo.
Figura à esquerda. Na figura à direita, esse túnel do carpo foi aberto. O retináculo dos flexores foi aberto. Na figura à esquerda, o retináculo dos flexores foi preservado. E nós observamos os flexores profundos e superficiais. No segundo e terceiro dedos, os flexores superficiais foram preservados. No quarto e quinto dedos, os flexores superficiais foram seccionados e parte desses tendões foram retirados. Observem os músculos lombricais. Eles estão se originando dos tendões dos flexores profundos. São 4 flexores profundos. São 4 os músculos lombricais. Na figura à direita, é uma região mais profunda da mão. Os tendões flexores superficiais e profundos foram retirados, os lombricais também foram retirados, e nós podemos observar 2 músculos interósseos. O segundo interósseo e o terceiro interósseo. O primeiro interósseo foi retirado. Como se numeram esses músculos? Eles são numerados como os dedos. São numerados de lateral para medial. Então, nós temos figura à esquerda, primeiro, segundo, terceiro e quarto lombricais. Observem agora o músculo adutor do polegar e a sua origem no terceiro metacarpiano. Aqui neste slide nós temos os 4 músculos lombricais, de lateral para medial. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Podemos observar a sua origem nos tendões flexores. Eles se inserem no dorso dos dedos, na aponeurose extensora. Eles fazem a flexão da articulação metacarpo-falângica e a extensão das articulações interfalangianas. Observem que eles se dirigem para o dorso da mão, sempre lateralmente às articulações metacarpo-falângicas. Músculos interósseos palmares. São 3. Da mesma forma que os outros, de lateral para medial, eles são numerados em primeiro interósseo palmar, segundo e terceiro. Observem agora as suas inserções na falange proximal do segundo, quarto e quinto dedos. Basta observar as suas inserções para concluir que eles aproximam o segundo, quarto e quinto dedos do dedo médio. Eles fecham os dedos, eles encostam os dedos. O segundo, terceiro, quarto e quinto.
Os músculos interósseos dorsais, também em número de 4. Observe que nesse slide eles estão numerados de 1 a 4, de lateral para medial. Observem também as suas inserções. No segundo e no quarto dedos, nas falanges proximais desses dedos. Eles afastam o segundo e o quarto do dedo médio e são capazes de movimentar o dedo médio lateral ou medialmente. Então, de uma forma geral, os interósseos dorsais afastam os dedos, fazem abdução dos dedos. Os interósseos ventrais, ao contrário, são antagonistas, eles aproximam os dedos. Esta é uma vista lateral de um dedo que pode ser o segundo, terceiro, quarto ou quinto dedos. Então nós temos os tendões dos flexores superficiais e dos flexores profundos e as suas inserções. O flexor superficial na falange média, o flexor profundo na falange distal. O que nos interessa realmente nesse slide é demonstrar a aponeurose extensora. A aponeurose extensora é a continuação do tendão extensor longo. Ela se insere nas falanges média e distal. Essa aponeurose faz a extensão dos dedos do segundo ao quinto. E o importante aqui nesse slide são músculos interósseos que estão representados nele e o músculo lombrical. O músculo lombrical se originando do tendão flexor profundo e se inserindo na aponeurose extensora. Mas observe a direção, o local de inserção do tendão do músculo lombrical. Ele se insere na aponeurose extensora de ventral para dorsal, de anterior para posterior. Basta observar a direção do tendão para concluir que ele flete a articulação metacarpo-falângica e estende as articulações interfalangianas. Ele é utilizado, por exemplo, no segundo dedo, quando nós seguramos uma caneta. Ele faz a flexão da articulação metacarpo-falângica do dedo indicador e mantém em extensão as interfalangianas. Os interósseos têm uma inserção mais lateral nessa aponeurose extensora. Os músculos interósseos fazem abdução ou adução do segundo, terceiro, quarto e quinto dedos. Nesta figura, nós podemos observar vários músculos. Os interósseos dorsais, os tendões dos músculos interósseos ventrais e dois adutores,
o adutor curto do polegar e o abdutor curto do polegar e o abdutor do dedo mínimo. A abdução dos dedos é o afastamento dos dedos do dedo médio. A adução dos dedos é a aproximação dos dedos em relação ao dedo médio. Agora observe essa série de tendões e observem como é possível afastar todos os dedos ou juntar todos os dedos, usando os músculos que foram citados: interósseos dorsais, interósseos ventrais e os dois abdutores, o abdutor curto do polegar e o abdutor do dedo mínimo. Isto é tudo por hoje. Nos vemos no próximo vídeo.